Oi, gente. Lula começou a fazer a limpeza nos militares, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, e isso está sendo capa de diversas reportagens. A CNN Brasil diz: Lula dispensa 13 militares que atuavam em postos de sua segurança pessoal no GSI. Na Folha de São Paulo, Lula troca comando da Polícia Federal em 18 estados e dispensa 26 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, que nunca é demais lembrar, parte dela, não toda, participou daqueles eventos lamentáveis durante o período eleitoral que muitos nordestinos foram bloqueados, impedidos de votar. Não é? Vocês lembram daqueles episódios, eu fiz vídeo sobre isso, enfim. E 26 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal foram dispensados por Lula, né? O governo Lula dispensa mais 9 do GSI, ao menos 140 militares já saíram. Aí o processo de limpeza e tal. Isso obviamente iria causar tensão. Em uma entrevista recente, né, ele deu declarações à jornalista Natuza Neri, isso aqui é reportagem da Carta Capital, né, da Natuza Neri do Globo News, e disse o seguinte, que nós temos inteligência do GSI, da ABIN, do Exército, da Marinha, ou seja, a verdade é que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República que poderia ter acontecido isso. Se eu soubesse na sexta-feira que viriam 8.000 pessoas aqui, eu não teria saído de Brasília. Eu saí porque estava tudo tranquilo. Aqui ele fala de um problema da inteligência. Todos que participaram dos atos golpistas serão punidos. Todos. Não importa a patente, não importa a força de que ele participe. Todos que a gente descobrir que participaram dos atos serão punidos, terão de ser afastados das suas funções e vão responder perante a lei. Corretíssimo. E é isso mesmo que tem que acontecer. Ele, inclusive, fez uma insinuação em relação ao Bolsonaro. Ele disse que o silêncio dele, Bolsonaro, mesmo depois do acontecimento, me dava a impressão de que ele sabia de tudo o que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo. Possivelmente, Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil na glória de um golpe. Ele disse ainda que vai se reunir com os comandantes das Forças Armadas. O encontro contará com a presença do presidente da Federação das Indústrias e terá o objetivo de discutir o fortalecimento da indústria da defesa no Brasil. E ele finalizou dizendo: eu não quero problemas com a força, não quero que eles tenham problema comigo. O que eu quero é que a gente volte à normalidade, é isso, é isso. As pessoas estão aqui para cumprir as suas funções e não para fazer política. Quem quiser fazer política, tire a farda, renuncie ao seu cargo, crie um partido político e vá fazer política. Corretíssimas as falas de Lula. Mas é óbvio que iriam aparecer os bolsonaristas para criticar as falas dele. Um deles foi o ex-ministro do GSI, que disse que a crítica de Lula a militares foi de profunda covardia. Só para vocês saberem, esse ex-ministro aqui, né, durante o governo Temer, né, é um general da reserva, o Sérgio Etchegoyen, ele foi contra a liberação de Lula quando as condenações dele foram anuladas, quando as condenações prescreveram e quando tiveram as absolvições, ele foi absolvido em 3 processos, mas a maioria foram anulados, ele foi contra. Ele disse que isso iria desestabilizar o país e tal. Só para vocês saberem quem é essa figura. Ele disse numa entrevista à TV Pampa, no Rio Grande do Sul, que quando Lula afirmou que muita gente das Forças Armadas foi conivente com os ataques golpistas, ele disse que esse tipo de afirmação não pacifica o país nem o meio militar. Eu tenho uma coisa a dizer ao Sérgio Etchegoyen. A verdade, ela precisa ser dita mesmo quando ela é inconveniente. Talvez especialmente, Sérgio, quando ela é inconveniente. E é bom lembrar que toda pessoa que tem 2 olhos e observou as invasões golpistas no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, teve clareza de que teve sim gente que foi conivente. Teve conivência. Quão grande foi essa conivência? Quem foram os coniventes? Quem foram os omissos? Isso será determinado por uma investigação. E Lula, como presidente, como autoridade, ele não pode mentir. Olha só o que o Etchegoyen fala que o Lula deveria falar. Deixa eu só abrir aqui de novo. E ele diz aqui, ó. Um presidente da República, comandante supremo das forças, que vai à imprensa dizer que não confia nas suas forças armadas, sabe desde já que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia. Não,
Ele estava dizendo simplesmente a verdade. E ele não estava ofendendo as Forças Armadas. Ele estava usando os dois olhos dele, vendo claramente que teve omissão e conivência. Ele não estava acusando todas as Forças Armadas, viu, Sérgio Etchegóin? Ele estava observando que parte das Forças Armadas foi omissa e foi conivente. E essa parte que foi omissa e foi conivente deve sim ser punida. Deve sim ser punida. Etchegóin disse ainda ter visto uma velha técnica de procurar culpados, de achar alguém para pagar o pato por aquilo. Não vai se tendo acusações ou ouvindo desaforos do comandante supremo que ele terá o respeito das Forças Armadas. É a minha opinião. E eu tenho a opinião que sua opinião é uma grande babagem. Porque um comandante supremo das Forças Armadas que começa mentindo, que é isso que você está sugerindo para ele fazer, para ele não dizer a verdade, não é? Porque a verdade é óbvia, grita aos nossos olhos diante daquelas invasões, que teve conivência, que teve omissão, ela precisa ser dita. Respeito se conquista com a verdade, viu, Sérgio Etchegóin? A verdade é muito importante para a conquista do respeito. E se tem gente das Forças Armadas que não tem respeito por quem diz a verdade, essas pessoas têm que ser identificadas. E elas podem, inclusive, ir para a reserva, se aposentar. Porque a verdade é importante. E quem foi omisso e quem foi conivente deve sim ser punido. Lula está coberto de razão em relação a isso. Viu? E aí a Folha de São Paulo lembra, quando o Supremo Tribunal anulou as condenações de Lula e devolveu seus direitos políticos em 2021, Etchegóin escreveu um artigo criticando a decisão e afirmando que a medida desestabilizava o país. Lula também disse que as Forças Armadas não serão poder moderador como pensam que são. As declarações de Lula, embora duras, são absolutamente necessárias e corretas para esse momento que o Brasil vive. Ele não está buscando antagonizar com todas as Forças Armadas, mas ele está querendo delimitar que as Forças Armadas que foram omissas e coniventes devem ser punidas. E isso é óbvio. Nós tivemos uma tentativa de um golpe de Estado. Foi uma tentativa ridícula, patética, foi uma tentativa de gente desclassificada, a maioria deles já estão presos, sim. Mas foi uma tentativa de golpe de Estado. Tinha até a minuta, foi descoberta com elementos de um golpe de Estado na casa do Anderson Torres, que era secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro do Jair Bolsonaro. Isso não pode ser minimizado e aqueles que foram omissos e coniventes têm que ser punidos sim. E Lula não poderia começar o governo mentindo, viu? Mas enfim, essa figura aí é apenas uma figura do governo Temer, que provavelmente, tudo leva a crer, é um dos bolsonaristas ligados às Forças Armadas. Enfim. E a importância da gente lutar contra o neofascismo, ela é estratégica para esse momento do Brasil, gente. E é por isso que eu e o Fernando Drummond estamos lançando o curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, e eu torço que vocês se inscrevam e divulguem. O link do curso está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E todas as reportagens estão no comentário fixado na parte de fontes. Tchau, tchau, gente.